para reconhecer a tua grandeza, para te louvar, para te adorar, para dizer que só o Senhor é Deus, não há outro, Senhor. Tu és o único que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda a nossa adoração. Que os nossos corações essa noite, as nossas mentes, sejam totalmente voltadas para o Senhor. E que o Senhor nos guarde e nos abençoe. E que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor com aroma suave diante de Ti, Pai. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui a este lugar. Queremos desde já colocar a vida do pastor Flávio em Tuas mãos, Pai. Que ele seja a boca do Senhor essa noite aqui. Edifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra em Efésios, capítulo 6, os versos de 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. Vamos fazer de forma responsiva. Eu começarei lendo. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Que todos nós possamos anunciar esse Evangelho ousadamente. Que nós estejamos revestidos com o Espírito Santo e Ele nos impulsionará a pregar esse Evangelho. Podem sentar, irmãos. Nós teremos um período de cânticos agora. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês, né? Para a gente poder cultuar juntos o nome do nosso Deus. Peço que, se vocês se sentirem à vontade, se vocês desejarem, puderem, se coloquem de pé, por favor, para junto com a gente louvar o nome do nosso Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança.
aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo sol da manhã. Obrigada, Deus, pela chuva que cai, pela chuva que está caindo sobre a terra, Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, Pai, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, Pai. Continua conosco nesta noite, Pai, que tudo que venha a ser feito, Pai, seja para honrar e para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu
cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver, e a cada dia vou viver, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, que essa seja a nossa certeza, de que nós vamos lutar e vencer, que nós vamos plantar e colher, nesse Deus que é maior, como nós cantamos no hino anterior. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos exercer a nossa fé nesse momento de oração. E eu queria lhe convidar para agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem recebido na sua vida. E nós vamos fazer isso, cada um que sentir desejo no coração vai dizer uma palavra ou uma frase de agradecimento a Deus. Ok? Podemos começar. De cada vez para não bagunçar, né? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida, porque o Senhor nos presenteou com essa vida, Deus, que nós não merecíamos. Obrigado. Agradecemos, Senhor, pela cirurgia de minha irmã, graças a Deus, ela está em casa, está descansando, graças a Deus, tudo certo. Amém. Eu agradeço a Deus porque eu fiz um pedido ontem e ele já me deu. Oh, maravilhoso. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela providência, Senhor, por movimento. Graças te dou, Senhor, por estar na tua casa, junto com os teus servos,
Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Ok, queridos, agora eu vou dar oportunidade a você que quer pedir alguma coisa a Deus. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então esse é o momento de colocarmos diante dele as nossas necessidades, aquilo que tem causado ansiedade no nosso coração, aquilo que tem causado apreensão. Coloque agora diante de Deus. Então, se você quer fazer um pedido de oração, pode fazê-lo agora. Eu pedi a Deus pela minha família, minhas filhas e minha netinha que está um pouco aumentada. A Yara. Orar por Yara. Senhor, Deus Todo-Poderoso, pela salvação dos meus irmãos, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Faz com que eles tenham encontro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer fazer um pedido? Irmã Glaé. Eu pedi que você nos olhe para o lugar, ele está cuidado, trabalhando com essa cena. Vamos orar por Ricardo. Queria já convidar o nosso querido irmão Eliseu aqui à frente. Ele vai orar por esses pedidos que estão sendo feitos. Mas você ainda pode fazer o seu pedido, se assim o desejar. Então nós vamos passar a palavra para o irmão Eliseu, ele vai fazer oração nesse momento. Oremos. Ó Deus maravilhoso, que exaltamos, Senhor, pela sua bondade, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco, Senhor. Principalmente, Senhor, por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de reconciliação com nosso Deus, através de sua morte e ressurreição na cruz, ó Deus. Exaltamos, Senhor, seu grande poder, seu grande amor por nós. Colocamos, Senhor, os pedidos aqui colocados, Senhor, para nossas famílias, Senhor, pela saúde, pela recuperação daqueles que tiveram cirurgia, Senhor, e se recuperaram, Senhor, como coloco também aqui, Senhor, o do meu filho, que houve cirurgia e a recuperação foi excelente, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por nós e porque tudo que tem feito por essa igreja, Senhor. E continua, Senhor, no trabalho para a divulgação do teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Nós continuaremos louvando ao Senhor, dessa vez por meio dos nossos hinos. Já está ali, hino Substituição, número 92, do nosso cantor cristão. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar. Meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui
pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. 93. Só no sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim
desse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Aleluia. Queria convidar o pastor Flávio. Orar por você, varão. Querido Deus, nós apresentamos a Ti agora, ó Deus, nosso querido pastor Flávio. Com certeza o Senhor já falou ao coração dele, meu Deus. Pai, que ele seja usado nesta noite pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para falar aos nossos corações e que a Tua igreja, Pai, seja edificada no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos aqui de novo. Retorno das férias. Férias boa, viu? Fui para Cuiabá, peguei 13 graus lá. Gelado. Uns 2 dias, né? Assim. Depois voltou ao normal, 40 graus à noite. Tranquilo. Deu uma aquecidinha, né? Sempre que aparecer no jornal, Cuiabá, 36. Ali é à noite, gente. Não é de dia. O negócio é brabo lá, viu? Eu estou com o meu celular aqui porque tem pelo menos 1 hora que eu estou tentando descobrir a senha do meu tablet que eu esqueci. E essas coisas têm acontecido com frequência comigo. Vamos lá, meus irmãos. Hoje o tema da mensagem é cristãos blindados. É possível um crente ser blindado? Nós vamos pensar sobre isso e o texto que nós vamos ler, o Salmo capítulo 1, ele nos dá as devidas instruções para isso. Gente, eu não sei se é o toque, mas eu tô me sentindo torto aqui. A linha é aqui. Isso aqui para mim é suficiente para me tirar a atenção. Meu Deus, eu acho que eu estou ficando... Tem alguma coisa acontecendo comigo. Com o meu neurológico. Muito bem aqui, ó. É igual lá no santuário, né? Tem uma linha certinho assim na plataforma e quando o púlpito está um pouco para cá, acabou. 90%, 10% da minha atenção já muda assim, ó. Senhor, psicólogos me ajudem. Vamos lá. Cristãos blindados. Salmo capítulo 1. Vamos ler. Está ali. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Carros blindados para proteger de possíveis ataques. Existe um termo também hoje, que inclusive é tema de um livro chamado antifrágil. É um termo hoje, é um livro que fala sobre a possibilidade de uma extrema resiliência, onde a pessoa, quando ela é afetada, atingida,
por algum comentário, por alguma situação, circunstâncias, erros, frustrações, então aquela pessoa ela se torna antifrágil, porque ela sabe, ela aprende a lidar com essa gestão emocional. Eu estou chamando aqui, a partir deste texto, estou usando o termo cristãos blindados. Aquele que está blindado também sofre ataques, né? É também atingido, porém ele está protegido. A blindagem, ela não evita o ataque, mas ela nos prepara ou nos protege para isso. Estamos cercados de perigos. Os perigos, por exemplo, que o diabo lança, as flechas que ele lança sobre nós, cristãos, para nos distrairmos do evangelho ou desistirmos do evangelho. Nós somos também, um outro perigo que nós temos ao nosso redor, são pessoas que lançam palavras, às vezes sobre nós, às vezes contra nós, no intuito de também nos desanimar, nos destruir, comprometer a nossa vida cristã, nos acusar, né? Já basta o acusador de Jó, mas também existem pessoas que são usadas para serem acusadoras. Agora eu quero fazer uma separação aqui. Pessoas que são usadas pelo diabo para serem acusadoras, mas também existem pessoas que são acusadoras por causa da sua carne, a vontade carnal predominando, né? Nem sempre. O que eu quero dizer é que uma atitude anticristã de uma pessoa nem sempre é porque ela está sendo usada pelo diabo. Ela pode estar fazendo a obra do diabo contra o cristão, mas ali a responsabilidade é dela, tá? Perigos, né? Diabo, pessoas, nossas memórias também, quando elas ressuscitam, traumas nas nossas mentes, e aí então nós passamos a olhar a vida ou circunstâncias somos guiados pelo medo, pela insegurança, pela dor da traição, pela dor de uma rejeição. Então, eu decido evitar determinadas situações, porque eu me lembro que aquela vez eu sofri, aquela vez doeu, e então eu prefiro evitar dar um próximo passo, fazer aquilo que é preciso, às vezes por um medo tão simples que, aos olhos de uma pessoa de fora, aquilo é absolutamente comum. Eu vi um vídeo de um rapaz forte tomando uma injeção. Ele parecia o Diácono Pedro, assim. E aí ele foi tirar parecido só, meu irmão. Aí ele foi tirar, ia tirar sangue. E no vídeo aparece ele tremendo igual uma criança, e assim, sudorese, né? Transpirando, e ele tremia. E a enfermeira, calma, não. E aí, quando coloca a agulha no braço, ele fala assim, chama lá minha mãe. O que é isso, gente? Aí é claro que nos comentários vem de tudo, né? Ah, rapaz, olha que você toma vergonha, você... Mas, gente, o que é isso? Isso é um trauma lá de trás. Possivelmente, uma das picadinhas que a criança levou lá atrás fez com que ela criasse uma forma de defesa tão grande que ela acaba, então, agora, mesmo depois de adulto, achando que a dor ainda vai ser a mesma. Por isso que, neste sentido, eu digo os perigos da nossa própria mente, os traumas, né? E o resultado de tudo isso é você hoje. Aquilo que você faz,
como você faz e por que você faz. Destes 3 pontos, o porquê você faz, a maioria não pensa e às vezes não sabe nem a resposta. Por que você age dessa forma? Eu não sei, eu sempre fiz assim. Mas, na verdade, ali há uma automatização. Você faz de forma automática, até porque é uma defesa do nosso próprio cérebro não pensarmos em absolutamente tudo que nós vamos fazer, porque senão iríamos gastar muita energia. Então, existem situações que a gente faz sem pensar. Eu lembro que quando eu tocava muito cavaquinho, eu solava aquele brasileirinho, né? Eu tocava e, gente, meu dedo ia sozinho. Meu dedo ia sozinho. Pergunta, mas e agora? Qual que é a nota? Não, a mesma coisa é digitação que você fez. Quem fez datilografia aqui? Faz tempo, né? Então, você fez datilografia. Você sabe digitar rapidinho? Que os filhos olham e falam assim, olha, meu pai quando digita, ele nem olha para o dedo, né? E o que é isso, gente? É a automatização do nosso cérebro. Então, o nosso dia a dia, a nossa postura, as nossas reações, atitudes, palavras, tudo isso também vem junto com a automatização. Nós vamos então aprender aqui, nesta mensagem, as orientações bíblicas para tornarmos então cristãos blindados a partir deste Salmo, capítulo 1. E essa blindagem, eu vou chamar aqui de estágios da blindagem. Como nós podemos chegar à devida proteção segundo as orientações do Salmo 1. O primeiro estágio da blindagem é a observação. Se nós olharmos aqui o primeiro versículo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos aqui 3 áreas para observarmos. A primeira área são os assuntos, a segunda área são os acessos e a terceira área são os argumentos. Os assuntos que nós temos dado ouvidos. O texto diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui são assuntos, são narrativas que nós ouvimos. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Um ditado tradicional diz, me diga com quem andas, que eu te direis quem és. Existe uma música cuja melodia é lindíssima, um samba, que o refrão diz o seguinte, é uma música que fala de 2 pessoas que na época da escola namoraram, coisa de criança, vamos dizer assim, e aí se encontraram anos depois e cada um já tem a sua família. E o refrão fala o seguinte, desejo para você paz e saúde, que o bom Deus te ajude a você cuidar dos seus, a mim cuidar dos meus. Aí vem a segunda parte. Mas deixa os nossos sentimentos se entregar neste momento antes de dizer adeus. O que é isso? Isso é proposta de adultério. E que se nós não observarmos, essa narrativa vai entrando sutilmente. Se nós nos reuníssemos todos os dias para conversarmos sobre um determinado assunto, todos os dias, nos encontrarmos em determinado horário, 19h, a gente se encontra, senta, e a gente vai conversar sobre aquele assunto, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e a gente vai, semanas tendo este tipo de atitude, de aprendizado, de coinonia.
Pergunto. Aquilo vai fixar na nossa mente, no nosso coração, sim ou não? Naturalmente que sim. Meus irmãos, é isso que acontece com as novelas. As propostas que aqueles que escrevem as novelas têm, as propostas que eles elaboram ali, todos os dias é ensinado, naquele horário, para um grande grupo de pessoas. Resultado, aquilo que era indecente passa a ser normal. Passa a ser comum. Eu me lembro do primeiro beijo. Eu preciso fazer aqui a autocensura, porque está sendo gravado. Eu lembro do primeiro beijo na novela, que era fora dos padrões bíblicos, mas que hoje, até nos comerciais de 30 segundos, é a coisa mais comum do mundo, e isso é estratégico. Então, o primeiro princípio, o primeiro estágio da blindagem é nós acordarmos. Nós precisamos observar. Porque senão a gente vai andar no caminho dos ímpios. Nós vamos ouvir. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Na minha sala, na faculdade, na escola é comum. Na minha vizinhança, comum, tranquilo. Quem é que nunca? Então, estes argumentos, eles precisam despertar em nós esta observação. Narrativas, conselho dos ímpios, assuntos, acessos, caminhos dos pecadores, caminhos tortuosos, caminhos perigosos, caminhos prazerosos, porém mortais. Por onde temos andado? Será que existe algum lugar que você tem frequentado que você reconhece que ali você não deveria estar? Caminhos, acessos, né, que tem nos conduzido. Assuntos que tenho dado ouvidos, acesso que tem me conduzido. E terceiro, argumentos que têm me seduzido, que são então as companhias, a roda dos escarnecedores. Será que em alguma área da nossa vida nós não estamos sendo seduzidos ao ponto de estarmos já sentados na mesa que não convém aos santos? Eu tive o privilégio de rever um amigo, agora em Cuiabá, que nós nos conhecemos desde os 4 anos de idade. Faz muito tempo. E a gente sentou para almoçar, e aí o garçom falou assim, vai beber alguma coisa? Não, me dá um suco de limão sem açúcar. E ele, me dá um chopp. E ali a gente sentou, batemos um papo. Quando eu percebi, já tinha ido 5 chopps. E aí o assunto começou a ficar um pouco diferente. Já percebi um pouco mais de liberdade, mas foi uma oportunidade de poder evangelizar, de compartilhar o evangelho, porque ele tocou no assunto do espiritismo, leu um texto bíblico, mostrou para mim um texto bíblico, ele falou, não é possível que isso aqui não seja reencarnação. É a hora que já estava meio soltão já demais, né? Mas eu pude, então, mostrar, explicar para ele que quando a Bíblia defende um princípio, existem outros textos, outros autores que confirmam aquele princípio, né? Outras afirmações. Agora, uma suposição, a Bíblia não trabalha dessa forma. O princípio da interpretação bíblica é que ela não se contradiz jamais. Então, se aqui neste texto parece uma coisa, então nós vamos procurar em outros textos para confirmar isso aqui que está aparecendo. Mas o tópico, por exemplo, da reencarnação, a Bíblia é muito clara
Muito clara. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Lucas 19 também, a parábola do rico e do mendigo. Então, quando morre, quem contou o texto foi Jesus. Quem contou a parábola foi Jesus. Não foi, né? Um segundo foi o próprio Cristo. O rico morreu, foi para a região do silêncio. O pobre morreu, o mendigo morreu, foi para o seio de Abraão, que representando ali o céu. Então eu pude compartilhar ali do Evangelho, mas eu sabia qual era a postura que eu deveria ter naquele lugar. Era um restaurante, foi na hora do almoço, mas o meu testemunho. Então nós precisamos estar constantemente em observação. E desta forma, essa atitude contribuirá para nós, então, sermos blindados. Então, primeiro estágio da blindagem cristã, observação. Segundo estágio é a reflexão. Se é bem-aventurado um homem que não anda segundo o versículo 1, então eu preciso fazer 3 coisas. Refletir, eu preciso perguntar e então decidir. Na reflexão, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos o perfil dos ímpios e de onde eles estão. A primeira característica do perfil dos ímpios é a personalidade indefinida. Ou seja, ele não sabe quem ele é. Porque o texto diz, são como palhas que o vento dispersa. Ele não tem personalidade definida, como um cristão precisa ter. O cristão sabe quem ele sabe qual é o seu propósito de vida, ele sabe até onde ele deve ir, ou deveria saber até onde ele deve ir, ele sabe quais são os seus princípios, e esses princípios devem reger a sua vida, e não apenas aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Eu lembro disso porque o amor dos pais nos conduziu, nos orientou, nos instruiu, amém por isso. Né? É a missão dos pais. Agora, a Bíblia vai além. E quanto mais nós compreendemos e aprendemos os princípios, melhor é a nossa personalidade. Nós não somos levados por todo vento de doutrina, como diz Efésios capítulo 4. Nós somos seguros. Nós não somos enganados por homens astutos que induzem ao erro. Nós ouvimos e quando aquela proposta, quando aquela mensagem, quando às vezes até aquela pregação não tem fundamento na palavra, aquilo nos desperta. É como uma guitarra cuja última corda, a mizinha, ela está semitonando. Não vai, né, Pedrito? Não vai. A gente escuta, desafinou um pouquinho aquilo ali para quem tem se identifica com a música, que conhece os acordes, né? As notas. Na hora que bate o instrumento, sabe que está desafinado. E o cristão, quando tem conhecimento dos princípios da palavra, ele então tem a sua personalidade definida. Os ímpios não têm. A personalidade dos ímpios são personalidades indefinidas. Segunda característica do perfil é a compatibilidade iludida. Versículo 5, por isso os ímpios não prevalecerão não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É incompatível a coinonia. Eles não prevalecem no meio dos crentes, não prevalecem no caminho dos cristãos, no assunto sobre Deus, sobre Bíblia. É como se fosse um peixe fora d'água. Né? O perfil aqui a compatibilidade iludida, perfil dos ímpios. E terceiro, é a caminhada corrompida. Versículo 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. A personalidade indefinida
a compatibilidade iludida e a caminhada corrompida. Os ímpios, meus irmãos, são pelo Senhor identificados, eles são separados e condenados. O Senhor identifica os ímpios. Identificando os ímpios, ele separa os ímpios. E depois da separação, a condenação. Então, primeiro estágio da blindagem, observação. Assuntos, acessos e assunto, acesso e argumentos. Segundo estágio, a reflexão. Espera aí. O que é que eu tenho feito da minha vida? Por onde eu tenho... quais são os assuntos que eu tenho dado atenção? Né? E terceiro estágio da blindagem é a conversão. Esta conversão, ela não é a conversão para a salvação. Mas é claro que para você ser um cristão, primeiramente, você tem que ser convertido a Cristo. E a conversão a Cristo acontece quando ouvimos a verdade do Evangelho, cremos e entregamos a nossa vida, então, a Cristo, sendo Ele o Senhor e eu servo. Pronto. A minha vida não é mais minha. Agora ela pertence a Cristo. Jesus, o que é que eu posso? O que é que eu não posso? Senhor, o que é que te agrada? O que é que não te agrada? E assim eu faço um compromisso de tê-lo como Senhor. Ganhamos, pela misericórdia, o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. E então nós somos alertados quando estamos ouvindo o conselho dos ímpios, nos detendo no caminho dos pecadores, nos assentando na roda dos escarnecedores. Vale aqui a palavra de que assentar na roda dos escarnecedores não significa evitar amizades. Mas o contexto ali é que você já está influenciado naquela mesa de bar, naqueles assuntos carnais, naquelas atitudes indecentes, naquelas ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus. Não é lugar do crente. Agora, nós precisamos estar lá para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos a diferença. Aí sim. Aí nós podemos sentar em qualquer lugar, mas ali para cravar a bandeira de Cristo. Esta conversão aqui é a mudança de rota. Se eu estou em ambientes, se eu tenho dado ouvidos a assuntos que não convêm aos filhos de Deus, eu preciso mudar de rota. Se eu estou andando por caminhos tortuosos, eu preciso mudar a direção. Então aqui essa conversão é mudança de narrativas de conselho, mudança de rota e mudança de companhias. E desta forma nós então seremos blindados. Converter do conselho dos ímpios para a lei do Senhor. É converter também do caminho dos pecadores para a meditação de dia e de noite. Se a meditação da palavra, né, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, aqui existe um hábito saudável. Aquela pessoa que assistia às novelas e era alimentado por princípios que ferem a palavra de Deus, agora ela medita de dia e de noite. Essa pessoa está blindada. Ela não vai suportar as lições do inferno contra a família, as lições do inferno contra os filhos, contra os crentes. Aquilo passa a ser uma rebelia. Eu não aceito isso aqui na minha casa, não aceito isso aqui na minha vida, não aceito isso aqui na minha família. Mas a pessoa, quando para ela criar esta defesa espiritual, vamos dizer assim, meditar na lei do Senhor com prazer de dia e de noite.
é tomar cuidado com as canções que você ouve, os filmes que você assiste. Porque hoje, meus irmãos, nós temos um cinema dentro de casa. Aliás, não é nem cinema, cinema era de vez em quando. Nós temos uma videolocadora dentro de casa. Com uma taxinha de R$20, R$25, você assiste o que está no mundo inteiro. Você assiste, está dentro de casa. Da mesma forma, nós podemos ter uma emissora de televisão dentro de casa, porque a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo. Nós temos condições hoje de ter tecnologia para termos a nossa própria rádio, ou então ouvirmos quem nós quisermos através dos podcasts, por exemplo. Assuntos. Gente, nós estamos imersos em um mundo de informação. Daqui tá aí a necessidade, então, de selecionarmos. Senão, o que vai acontecer é que de dia e de noite nós aprenderemos outras coisas. E domingo é que nós vamos dar a devida atenção para a palavra de Deus. Resultado? Estaremos protegidos por um vidro fininho, frágil. Seremos atingidos. Quando chover, uma garoa derruba a casa. Uma garoa, não precisa de muita coisa, não. Derruba a casa. Como Jesus disse no final do Sermão do Monte. Aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que não ouve, ouve a palavra e não as pratica, será como um homem que construiu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade e derrubou, e foi grande a sua ruína. Agora, se substituirmos, convertermos as Netflix da vida, os podcasts daquilo que nós estamos ouvindo, os repertórios musicais que nós temos dado atenção, dado ouvidos, se convertermos para aquilo que é santo, aquilo que nos instrui sobre Cristo, aquilo que nos ensina sobre o caráter de Deus, de Cristo para nós, a nossa postura, como vivermos em família, como liberar perdão, como instruir os nossos filhos, como relacionar com os nossos irmãos, como servir no ministério. Se nós nos alimentarmos disso aqui, aprendendo a palavra de Deus, meus irmãos, estaremos blindados. Estaremos blindados. Converter do conselho dos ímpios para a lei do Senhor, do caminho dos pecadores para a meditação dia e noite, e converter da mesa dos escarnecedores para a mesa do Senhor. Igreja de Cristo. Ao invés de estar conversando com o garçom aqui nesta mesa de bar, eu posso estar com o meu irmão aqui na mesa da ceia do Senhor, ou na ceia nordestina, por que não? Mas o importante é o companheiro. O importante é a companheira. Eu acho que eu já disse isso aqui. Companheiro significa aquele que come o pão junto. Quem tem sido o seu companheiro? Com quem você tem sentado para comer? Isto vai apontar. Isto vai apontar sobre o que pode acontecer conosco quando formos atingidos. E por fim, recapitulando, primeiro estágio da blindagem é a observação. Segundo estágio da blindagem é a reflexão. Eu observo, depois eu reflito. Terceiro estágio é a
conversão, mudança de rota. E o quarto estágio é a proteção. O versículo começa dizendo: bem-aventurado é aquele. O que significa bem-aventurado? Feliz. Você quer ser feliz? É possível ser feliz? Alguém já fez essa pergunta? E a resposta é sim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, aqui é a conversão, né? Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O cristão blindado, ele é feliz. E neste último ponto, as 4 dimensões da proteção do Senhor na vida do cristão, que observa, reflete e converte. As 4 dimensões. Primeiro, o lugar certo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ele está no lugar certo. O lugar certo, meus irmãos, é estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é aquele que traz para nós o alimento que nos fortalece. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos no lugar certo. Jesus disse em Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O alimento para o cristão permanecer blindado vem de Cristo. Então nós precisamos estar no lugar certo. Fora do caminho do Senhor já era. A segunda dimensão é a frutificação no tempo certo. O texto diz que no devido tempo dá o seu fruto. Ele está em Cristo e ele vai produzir fruto, mas calma. Ele sabe esperar, ele sabe que a bênção vai chegar, mas no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. O texto diz, agrada-te do Senhor, Salmo 37, 4, e ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Permaneça em Cristo, que ele vai realizar. Segundo a vontade dele. Agora, qual é a vontade dele? É aquela que deve estar no seu coração. Conectou a vontade de Deus com a sua vontade e ele realiza. Então, nós precisamos estar no lugar certo e o fruto, então, acontecerá no tempo certo. A terceira dimensão é a vitalidade espiritual. O texto diz, e cuja folhagens não murcha. O que significa isso aqui na vida do crente? A folha que não murcha é o crente que não desanima da vida espiritual. Existe o desânimo por causa das circunstâncias da vida, a tristeza, coisas que acontecem. Mas desistir de Deus, isso não passa na mente dele. Desistir do evangelho, jamais. O crente, quando desanima, quando é atingido, quando é afligido, quando ele é entristecido, ou está diante de uma prova tão grande, a atitude dele é escrever o Salmo 151. Qual que é o Salmo 151? Como? Não existe, porque é você quem vai escrever. Quantos salmos ali a pessoa não fala assim, Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa pessoa está estressada, está preocupada, está tensa? A resposta é claro que está. Mas ela desistiu de Deus? Não desistiu de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus, por que o Senhor me abandonou? Pode falar assim com Deus, pode falar. Porque é a sua carnalidade. É o seu desespero humano. E o Senhor interpreta perfeitamente.
perfeitamente. Esta é a atitude do crente, ainda que em meio às provas. Porque o crente passa pela prova. Deus usa até o diabo para nos forjar. As lutas, as tribulações, ali são os momentos em que, junto às correntes de águas, a nossa raiz aprofunda. Aprofunda. Então nós somos fortalecidos. As folhas não murcham, porque desistir do Evangelho jamais, por causa do Espírito que habita em nós. E por fim, a realização plena. O texto termina, o versículo termina, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Será bem sucedido. Meus irmãos, andem na luz. Evitem o mal. Esperem no Senhor, como diz a canção, sem desistir, na certeza que Ele não falha. E os frutos virão. A prosperidade chegará. Prosperidade na família, relacionamento, paciência, amor, bens materiais chegarão. Chegarão. Realização plena é a vida em abundância. Porque a minha satisfação está em Cristo. Para concluir, meus irmãos, quem você irá seguir? Quem você irá imitar? Com quem você irá se sentar? Observe, reflita, converta a rota daquilo que for necessário e seja então protegido pelo Senhor. Amém? Isto determinará o seu futuro perante o Senhor e os homens. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra nos dá as devidas instruções do Senhor para nós e para o nosso bem. Nós queremos, ó Deus, que a tua vontade prevaleça em nós. Nós queremos, ó Deus, em momentos de ataques, em momentos de provas, permanecermos inabaláveis por causa do alimento da tua palavra, por causa da sabedoria em estarmos cercados de irmãos em Cristo, por causa daquilo que temos aprendido, bebido e por causa do Senhor. Completa, Deus, a tua obra em nós e ajuda-nos a chegarmos lá no final para recebermos, então, a coroa da vida que o Senhor tem prometido para os seus. Talvez hajam pessoas no nosso meio hoje dando ouvidos aos conselhos dos ímpios, andando no caminho que não deveriam estar andando e sentando em mesas que não é o lugar deles. Ó Deus, que esta mensagem alcance o coração lá na divisão da alma e do espírito, como diz a tua palavra. E que haja mudança de mente, metanoia, para o corpo ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um cântico agora, né? Vamos lá.
Esse momento também é um momento de dedicação de dízimos, ofertas. Enquanto cantamos o hino 579, Olhando para Cristo. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões em luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor na geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho alma, então, as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Queridos, vamos orar. Agradecemos os dízimos e as ofertas. Vamos ficar de pé. Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças, ó Pai, por tudo que ouvimos aqui, que nós possamos colocar, meu Deus, em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a Tua palavra que foi pregada, que nós possamos ser blindados, ó Pai,
pela Tua palavra, pelos Teus princípios, ó Deus, para que possamos estar protegidos dos ataques do inimigo. Queremos agradecer, Senhor, os dízimos e ofertas entregues aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria na administração desses recursos. Que, ó Deus, aquelas pessoas que não tiveram condições de dizimar, que o Senhor derrame provisão sobre a vida delas. Pai, queremos te pedir pelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor abra portas de empregos, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai. No nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai. Nos guarda de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, antes de interpretar a bênção, eu queria lembrar do nosso momento de coinonia lá na quadra. Então, é um momento importante, um momento em que estaremos tendo a oportunidade de estarmos em comunhão e degustando algumas delícias, né, que as nossas irmãs prepararam com muito carinho, com muito amor. Então, ao terminar o culto, vocês saem por aqui, se dirigem à quadra e nós teremos esse momento tão importante para a vida da igreja. E que o amor de Deus, o Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua graça e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. O povo de Deus diz amém. Amém. Uma semana de paz para todos.